Bem, pessoal, chegou a hora de conferir as respostas do nosso primeiro simulado preparatório para a ESA, o simulado da DEN Academy. Como vocês sabem, pela primeira vez a ESA decidiu cobrar a língua inglesa como parte do seu processo seletivo. Então é natural que vocês estejam receosos, ansiosos, sem saber muito bem como vai ser a estrutura da prova, tá? Pensando nisso, eu decidi construir um simulado com base em provas anteriores para que vocês possam ter um parâmetro de como a língua inglesa pode ser cobrada na prova da ESA no dia 4 de agosto. Então me acompanhem na resolução dessas questões, as questões do simulado. Eu escolhi um texto que fala sobre um assunto extremamente atual, aliás, um assunto que vira e mexe, vem sendo cobrado nas provas de instituições militares, um texto que fala sobre as redes sociais. Mais especificamente, esse texto fala da remoção recente feita pelo Instagram dos likes nos vídeos e fotos que são postados nessa rede social. Então, por favor, me acompanhem na leitura, porque a partir daí eu vou poder fornecer algumas dicas para você lidar com o vocabulário dos textos, tá, que podem vir a ser cobrados na prova da ESA. Então, o título do texto já traz uma informação relevante para a gente. Ele diz: Instagram doubles down on test to hide likes. Me acompanhe. Tem um problema em reconhecer a estrutura, tá, dessa palavrinha, porque nós fazemos uso dela na língua portuguesa, mas me chama a atenção essa expressão idiomática, doubles down. Doubles down é uma expressão oriunda do poker, do jogo de cartas, tá? Double down seria o equivalente ao nosso dobrar a aposta, mas lembrem-se do sentido denotativo e do sentido conotativo. Nesse caso, double down significa fortalecer uma estratégia. No caso, o Instagram já fez um teste no Canadá, vocês vão ver essa informação já já, e agora ele expandiu esse teste para outros 6 países, inclusive o nosso Brasil. Então, Instagram doubles down, ele fortalece esse teste to hide likes. Talvez seja a palavra-chave do texto. Hide significa esconder. Foi basicamente o que o Instagram fez. Ele escondeu o número de likes. Você ainda pode quantificá-los, mas para isso você vai ter muito mais trabalho, ok? Então ele começa no primeiro parágrafo, que é curtinho, dizendo o seguinte: Instagram could be one step closer to concealing your likes. O Instagram, de novo ele faz referência à rede social, could be, poderia estar. Gente, esse teste ele não é definitivo, viu? O Instagram vai analisar e pode ser até mesmo que o número de likes volte, certo? Mas olha o que ele diz aqui no início do texto. O Instagram poderia estar one step closer. Provavelmente vocês reconheceram como o título de uma música do Linkin Park, tá? One step closer. O Instagram poderia estar um passo mais próximo de concealing. E aí eu chamo a atenção de vocês para essa palavra conceal, vai até o L, tá? O ing é característica da formação do gerúndio, tá bom? Então, conceal é sinônimo de hide. Qual seria a diferença? Hide, esconder, conceal, ocultar. Perceberam por que ele fez uso do conceal? Ele tinha acabado de empregar o hide no título do texto. Para não provocar repetição, ele trocou por um sinônimo, tá bom? Então o Instagram poderia estar um passo mais próximo de ocultar seus likes. No segundo parágrafo ele diz: On Wednesday, na quarta-feira, the Facebook owned company, a empresa, a companhia que é de propriedade do Facebook, todo mundo sabe que anos atrás o Facebook adquiriu, tá, o Instagram, said it's expanding, afirmou que a empresa está expandindo o seu teste, that hides likes, que esconde os likes, to more countries, para mais países, incluindo, e aí ele cita 6 países, acompanhem: Ireland, a Irlanda, Italy, Itália, Japan, Japão, Brasil, nosso país, Austrália e New Zealand. Então, atualmente, esses 6 países estão em fase de teste, tá bom? Aí ele continua fazendo um histórico dessa decisão. In May, no mês de maio, ou seja, alguns meses atrás, the company began testing this in Canada. Em maio, no mês de maio, a empresa, o Instagram, que é de propriedade do Facebook, começou a testar isto o quê? A supressão, a remoção, a ocultação dos likes.
no Canadá. In a move. E por que o Instagram está fazendo isso? Então ele vai explicar agora exatamente o motivo pelo qual o Instagram tomou essa decisão. In a move to help, em um movimento para ajudar, to reduce pressure, a reduzir a pressão, to rack up. Rack up é um phrasal verb, um verbo frasal, e significa acumular. Então ele diz, ajudar a reduzir a pressão de acumular likes on the platform, na plataforma, ou seja, na rede social. Likes, aí ele continua, tá? Os likes, que não tem tradução, é um estrangeirismo, a gente vai trabalhar as curtidas, né? Como às vezes a gente faz referência. Which appear as hearts on Instagram are often used as a measure of popularity. Olha o que ele diz. Os likes, as curtidas, tá? Que aparecem como hearts, como corações no Instagram, são frequentemente usados, os likes, como uma medida de popularidade, ou seja, para aferir, para mensurar a popularidade. Aí ele continua no quarto parágrafo. The test removes the total number of likes on photos and videos, but the owner of the account will still be able to see them. O teste, lembrando que está em fase de teste, remove o número total de likes nas fotos e nos vídeos. Mas the owner, você lembra desse substantivo? O dono, o proprietário, ou seja, o responsável por aquela conta, ó, of the account. Ele ainda still will be able, estará apto, ou seja, ele ainda conseguirá vê-los, ou seja, ver o número total de likes. É o que a gente pôde perceber. Todo mundo que tem o Instagram, todo mundo que acompanhou essa mudança, sabe perfeitamente que você consegue ainda visualizar o número de likes que você tem. Você não consegue mais visualizar o número total de outra pessoa. Se você quiser fazê-lo, você vai precisar quantificar, contar, entre aspas, me permitam, manualmente o número de likes, o que obviamente é um trabalho muito grande, tá certo? Likes will not appear on the main feed, profiles or permalink pages. Então, os likes, eles não aparecerão no feed, nos perfis ou nas páginas que ele chama de permalink, ok? Vamos para o próximo parágrafo, virando aqui o slide. We are testing this because we want your followers to focus on the photos and the videos you share, not how many likes they get. Então, olha só, abre aspas, discurso direto, é um representante do Instagram justificando o porquê dessa tomada de decisão. Nós, do Instagram, estamos testando isto de novo. Esse this está fazendo referência à remoção dos likes, porque nós queremos que seus seguidores foquem nas fotos e nos vídeos que você compartilha, you share, ok? E não em quantos likes eles, as fotos e os vídeos, recebem. An Instagram spokesperson said. Então ele explicita, ele deixa claro quem é que está falando isso. Ó. Spokesperson é o termo que a gente utiliza para designar na língua portuguesa o porta-voz, ou seja, a pessoa responsável pelo setor de relações públicas do Instagram foi que disse isso, fez essa afirmação, ok? Penúltimo parágrafo. For some users, para alguns usuários, not getting enough likes can impact their self-esteem. Para alguns usuários, não conseguir, não obter, lembrando que o verbo get, ele tem inúmeras possibilidades de tradução, não obter likes o suficiente pode impactar a sua autoestima, ok? According to a recent report by the Royal Society for Public Health in the United Kingdom, Instagram, olha que informação importante, is the most detrimental social networking app for young people's mental health. Eu particularmente não sabia disso. Por isso que quando você lê textos em língua inglesa, você aprende muito, você ganha informação, você expande o seu conhecimento de mundo. De acordo com um relatório recente feito pela Sociedade Real para a Saúde Pública no Reino Unido, o Instagram, gente, é a rede que mais traz problemas para a saúde mental do jovem.
Ele usa isso, com o superlativo the most detrimental social networking app. Ou seja, dos aplicativos ligados às redes sociais, o Instagram, entre aspas, é o mais prejudicial de todos para a saúde mental das pessoas jovens, young people. Olha o detalhe do apóstrofo S indicando uma relação de posse entre a saúde mental e as pessoas jovens. Para fechar o texto, ele diz: The biggest impact of Instagram is the content, said Renee Engel, a psychology professor at Northwestern University. E aí essa professora de psicologia, ela faz um comentário interessante. Ela diz o seguinte: ora, se o Instagram está pensando que vai ajudar a preservar a saúde mental dos jovens em relação aos likes, que agora são removidos, o Instagram se engana, diz a professora, porque o problema não são os likes. Na concepção dela, o problema é o conteúdo postado. Vamos ver se faz sentido. O maior impacto, the biggest impact do Instagram é the content, o conteúdo. Cuidado com essa palavra que é um falso cognato, tá? Diz Renee Engel, que é professora de psicologia da Universidade de Northwestern, ok? Aí ela diz: the exposure to this constant stream of perfected images is what seems to hurt psychologically. Faz sentido esse argumento, né? A exposição, no caso do jovem, a esta constante stream. Stream significa corrente, fluxo, sucessão, ok? A exposição a este fluxo constante de imagens aperfeiçoadas, perfeitas, é o que parece danificar, machucar, ferir psicologicamente, ok? Eu retirei esse texto da CNN, que é um veículo de comunicação dos Estados Unidos, tá? E como vocês podem ver, bem recente, do dia 17 de julho, ok? Baseados nesse texto, vamos à resolução das questões. A primeira questão diz o seguinte, é uma questão de text comprehension, compreensão textual, ou seja, ele vai propor 5 assertivas para você analisar de acordo com o teor do texto que nós acabamos de ler. Vamos verificar o que é correto e o que é que não tem respaldo no texto. According to the text, Instagram, de acordo com o texto, pode parecer bobagem o que eu vou dizer, mas sempre se atenham ao texto. Não é por acaso que eles dizem according to the text, de acordo com o texto, ou seja, você não pode deixar o seu conhecimento prévio a respeito do Instagram influenciar na resposta. Deu para entender? Mesmo que você tenha uma informação que discorde do texto, divergente em relação ao texto, você vai se manter preso a ele, ao texto. Item A. Instagram had never tested the hiding of likes before. Segundo o item A, ele está dizendo que o Instagram nunca tinha testado a ocultação de likes antes. Então, esse teste que começou agora no mês de julho, ele foi precedido por um outro teste no mês de maio, realizado onde? Ainda lembram? No Canadá, ok? Então, o que o Instagram fez foi ampliar, expandir o número de países agora objetos desse teste. Então, o item A está incorreto. Na letra B, wants users to pay attention to the content. Segundo o item B, o Instagram quer que os usuários prestem atenção, foquem, se concentrem mais no conteúdo e não no número de likes que as postagens recebem. Me parece ser essa a resposta correta. Vamos deixá-la em suspenso. Provavelmente a letra B, mas analisemos a letra C. Is not worried about people's mental health. Ele diz que o Instagram is not worried, não está preocupado com a saúde mental das pessoas. Bom, o texto não faz referência explícita à posição do Instagram em relação à saúde mental, mas nós podemos inferir, ou seja, deduzir, com base nas informações contidas no texto, que o Instagram tomou essa decisão preocupado com a necessidade que algumas pessoas têm de acumular likes, ok? Então, eu descartaria a letra C, acho que você concorda comigo. Na letra D, will create, criará o Instagram uma different measure, uma medida diferente de popularidade, ou seja, como se o Instagram estivesse substituindo o número de likes
por uma outra estratégia que ainda está por vir. Gente, não há nenhum respaldo no texto para a gente afirmar. Pode ser até que o Instagram crie futuramente uma nova ferramenta de popularidade para as postagens, mas isso não ficou nem implícito, muito menos explícito no texto. Então eu eliminaria também a letra D. No item E, o Instagram decidiu to hide likes, esconder os likes, em 6 countries, em 6 países, em maio. Na verdade, não. Em maio foi feito um teste com um só país, que foi o Canadá. Em julho, baseados nesse primeiro teste, inclusive eu li sobre o assunto, o Instagram não divulgou os resultados desse primeiro teste, mas provavelmente foram favoráveis, tanto é que ele decidiu expandir para 6 outros países, inclusive, repito mais uma vez, o nosso. Então eu eliminaria o item E, porque essa decisão não foi tomada em maio, essa decisão foi implementada no mês de julho. Então a resposta correta só poderia ser a letra B de bola, ou seja, quer que os usuários prestem atenção ao conteúdo, ok? Então, essa é uma questão puramente de interpretação textual. Você tem que se restringir ao texto, você tem que se basear nele para poder retirar informações que te dão respaldo para você dizer se o item é verdadeiro ou falso. Posso passar para a segunda questão? Na segunda questão, eu vou ficar na fronteira entre a gramática e o texto. Por quê, Daniel? Porque é uma questão de referência pronominal. Daniel, explica para a gente o que é uma questão de referência pronominal. Referência pronominal é quando você tem um pronome e o examinador pede que você diga a quem esse pronome se refere, tá bom? É óbvio que é impossível responder essa questão sem que você retorne ao texto. Então, gente, por favor, nada de, entre aspas, preguiça. Volte ao texto quantas vezes forem necessárias, até você checar o referente do pronome e estabelecer uma relação correta ou não, tudo bem? Então olha o que diz o enunciado. Choose the alternative with the correct reference for the underlined words from the text. Escolha a alternativa com a referência correta para as palavras sublinhadas do texto, ok? Então vamos lá, vou pedir ajuda aqui para minha querida auxiliar Carolzinha, ela vai fazer sempre a transposição para o texto para que vocês possam checar se a referência está correta ou não. No item A, ele grifou o it's, que está no parágrafo 2, e ele está dizendo, gravem porque a gente vai já para o texto, ele está dizendo que o it's, ele está fazendo referência ao test, ao substantivo test. Como que a gente sabe se essa correlação está correta ou não? Só voltando ao texto. Aí eu vou pedir que a Carol clique aqui para a gente poder ir para o texto. Então vamos lá. Está aqui grifado, ó, it's. Me permitam só fazer a tradução. Na quarta-feira, a empresa de propriedade do Facebook, que é o Instagram, disse que está expandindo seu teste, o teste da empresa. Deu para entender? Então, o it's, ele está atribuindo uma qualidade de posse ao teste, mas o it's está fazendo referência a Facebook Owned Company, que foi uma outra forma que o autor do texto encontrou de fazer alusão à rede social que nós conhecemos como Instagram, o Instagram. Combinados? Então essa referência está incorreta. Aí eu vou pedir que a Carolzinha volte lá para a nossa questãozinha para a gente eliminar o item A. Então, ó, eu posso dizer que essa relação entre it's e test está incorreta. Descartemos, ok? A letra A. No item B, nós temos o pronome relativo which. É fundamental que você lembre do nosso aulão de revisão, quando eu comentei que o which é um pronome relativo. Lembram disso? E todo pronome relativo na língua inglesa faz referência ao chamado termo antecedente. Daniel, esqueci. O que é o termo antecedente? É a palavra, em geral, um substantivo, que precede, ou seja, vem imediatamente antes do pronome relativo. Nós temos 5 pronomes relativos em inglês e o which é exclusivo para animal ou coisa. Então, quando eu pedir para a Carol voltar para o texto, eu quero que vocês olhem para a primeira palavra que vem antes de which. Se essa palavra for Instagram, a gente vai dizer que a referência está correta e vai marcar a letra B. Se essa palavra não fizer referência ao Instagram, então a gente imediatamente exclui a letra B como sendo possibilidade de resposta. Carolzinha, coloca lá para a gente, por favor. Então, observem o which. Primeiro passo, olha para a palavra que vem imediatamente antes. Ó, essa palavra
é likes. Então a gente já descarta o Instagram como referente desse pronome. Aliás, me permitam fazer essa observação. Olha onde é que aparece o Instagram, ó, depois. Pronome relativo sempre faz referência ao que vem antes e não ao que vem depois. Então, o referente, ou seja, a palavra a quem o pronome relativo se refere é likes. Como lá não tem likes, a gente vai eliminar, Carolzinha coloca lá pra gente, a letra B também, ok? Então, é mais um item descartado da nossa análise. Podemos ir para a letra C? Na letra C, agora o pronome da vez é them, que é um pronome oblíquo, mais precisamente chamado de pronome objeto em inglês, tá? Da terceira pessoa do plural. Ele está dizendo que o them está fazendo referência a photos and videos, fotos e vídeos. Será? Bom, pelo menos em termos de singular plural, tá valendo, né? Porque, ó, terceira pessoa do plural, eu tô fazendo referência a substantivos no plural. Mas você não pode se limitar a essa análise, você tem que voltar no texto para checar se essa informação realmente está correta. Então, vamos lá. Quando a gente volta para o texto, a gente encontra o them bem aqui, ó, já no finalzinho da sentença. Então, é claro que a gente vai ter que ler, ok, o que tem antes. O teste remove, estou logo traduzindo para a gente ganhar tempo, o número total de likes nas fotos e nos vídeos, mas o proprietário da conta ainda será capaz de vê-los. Ver o quê? O número de likes, ver os likes, não ver as fotos e os vídeos, tá certo? Por isso que a letra C também está incorreta, ok? Volta para a gente, por favor, Carol. Mais um item a ser descartado. Sobraram duas alternativas, tá? Vamos analisar agora a letra D. Um velho conhecido de vocês, um pronome da terceira pessoa do plural, they, eles ou elas, tá? E ele está fazendo referência a followers, seguidores. Também é uma referência possível do ponto de vista de serem plural, ok? Mas a gente tem que voltar no texto para poder checar se isso é verdade ou não. Quando a gente volta lá para o texto, no parágrafo 5, a gente encontra aqui, ó, o pronome da terceira pessoa do plural, they. Ele diz, nós estamos testando isto, a remoção dos likes, porque nós queremos que seus seguidores foquem nas fotos e nos vídeos que você compartilha e não em quantos likes eles recebem. Eles se refere às fotos e os vídeos, suas postagens, não aos seguidores. Então, mais um item incorreto. A gente volta para lá só para checar o item E. Por exclusão, já sabemos que a resposta correta é a letra E, tá? Mas é óbvio que a gente vai fazer essa última análise também, para poder tirar qualquer dúvida que eventualmente tenha ficado. Agora eu tenho their, que é um adjetivo possessivo, deles ou delas, também remete à terceira pessoa do plural. E ele diz no parágrafo 6 que o their está fazendo referência a some users, a alguns usuários. Vamos lá voltar para o texto para ver se realmente isso é verdade? Olha o que ele diz. Cadê o their? Bem aqui, ó. Olha o que ele fala. Para alguns usuários, não conseguir likes o suficiente pode impactar sua autoestima. A autoestima de alguns usuários. Algumas pessoas que são dependentes do número de likes que recebem para fortalecer a sua autoestima. Então, voltando para a questão de número 2, a gente tem como resposta correta, só conferindo, a letra E. Afinal de contas, é a única relação correta que nós podemos detectar entre o pronome e seu referente. Tudo bem? Estamos chegando ao final do comentário. Faltam só mais duas questõezinhas que são rápidas porque são de caráter gramatical. Na questão 3, a gente está falando sobre 3 adjetivos: closer, most detrimental e biggest. Olha o que diz o enunciado. The adjectives closer, most detrimental and biggest are respectively in. Deu para perceber qual é, digamos, o conteúdo que está por trás dessa questão? Vocês conseguiram notar que nós estamos falando sobre degrees of comparison, os graus de comparação? Vamos lembrá-los bem rapidinho. Então, grau comparativo, eu vou falar só sobre superioridade, tá bom? Grau comparativo de superioridade. Se o adjetivo for curto, acrescenta ER nele. Se o adjetivo for longo, coloca o more antes do adjetivo.
Daniel, pelo amor de Deus, eu esqueci. O que é um adjetivo curto e um adjetivo longo? Adjetivos curtos até 6 letras, adjetivos longos 7 letras em diante. É um bizu, claro que existem exceções, então tenham cuidado. Não acredito que a ESA vá cobrar exceções, tá certo? Então, até 6 letras é R. Por exemplo, fast, faster, cold, colder. Se forem mais de 6 letras, 7 em diante, aí você tem more expensive, more important, ok? Se for grau superlativo, também de superioridade, lembrem-se que eu estou me limitando a falar apenas sobre superioridade. Se for adjetivo curto, você acrescenta est, est, não mais er, tá? Er fica para o comparativo. Se for um adjetivo longo, você trabalha com a partícula most. Então vamos lá, o fast se transforma em fastest. Ok? O cold em coldest. Agora, o expensive se transforma em most expensive. O important, que é um adjetivo longo, se transforma em most important. Deu para entender onde eu quero chegar? Então, como ele retirou 3 adjetivos e pediu o grau de comparação, só nos resta analisar um por um. Vamos lá. Closer. Lembrando que close significa perto. Closer seria mais perto ou mais próximo. Então, nós estamos trabalhando com o comparativo. Já poderíamos eliminar as letras A, porque a primeira opção que ele nos traz é superlativo, e a letra B também, mas ainda assim ficamos com 3 opções. Aí vamos para o segundo adjetivo, most detrimental. Olha esse adjetivo, é longo, detrimental, por isso que ele colocou o most. Se ele colocou o most, é superlativo de superioridade, e se é superlativo, a gente já pode eliminar o item porque aqui tem comparativo, quando na verdade é superlativo, e o item D, ele ainda estaria no páreo. Mas olha o último adjetivo, biggest. Biggest vem de big, que é grande. Ó, duplica a consoante final, 2 Gs, antes do acréscimo do EST. Isso é característica do grau superlativo, gente. Por isso que eu posso eliminar a letra D e a resposta correta só poderia ser letra C de casa. É uma das minhas apostas na prova da ESA, trabalhar com degrees of comparison. E para fechar o nosso simulado, a última questão foi sobre tempos verbais. No edital da ESA, ele faz referência a 2, o simple present e o present continuous. O present continuous é aquele tempo verbal utilizado para descrever ações que estão acontecendo agora, neste exato momento. E esse tempo verbal, não esqueçam disso, ele tem 2 partículas que são de fundamental importância para que você possa estruturá-lo. Você vai precisar do verbo to be nas suas mais variadas formas do presente, am, is, are, mais o verbo principal acrescido do ing. Daniel, por que você está dizendo isso? Por causa do enunciado da questão. Olha só o comando, tá, que o simulado nos traz. Mark the option in which there is an example of the present continuous tense. Marque a opção na qual existe um exemplo do tempo verbal chamado de present continuous. Só uma observação aqui, ainda no enunciado da questão, tense é a palavra que a língua inglesa escolheu para fazer referência a tempo verbal, tudo bem? Beleza. Aí a gente tem 5 alternativas e a gente precisa encontrar a única que traz uma oração no presente contínuo. Como que você vai responder essa questão? Muito simples. Você vai procurar em todas as alternativas a existência do verbo to be, repito, nas suas mais variadas formas, e o verbo principal com ing. Quando você encontrar, é a resposta correta. Quando você não encontrar tal estrutura, você elimina a alternativa. Então, no item A, olha só, você tem aqui o ing, boa, pode ser essa a resposta. Eu vou checar se antes tem o verbo to be no presente. Opa, to está funcionando nesse caso como uma preposição, não é partícula do infinitivo. O que importa é que não é verbo to be. Se não é verbo to be, eu vou eliminar o item A. O item A está fora de questão. Vou para a letra B. In May, the company began testing. Opa, tem o ing. Vamos ver se tem o verbo to be antes? Não. Began é o passado do verbo begin, que é o verbo começar. Não é o verbo to be. O verbo to be é ser ou estar. Mais um item para a gente eliminar. Na letra C, we are testing. Já posso parar por aqui. Por quê, Daniel? Olha só, eu tenho um sujeito, primeira pessoa do plural, verbo to be conjugado adequadamente em função desse sujeito e o verbo principal com ing. Já sabemos que a resposta correta é a letra C. Vamos eliminar só os outros 2 itens por desencargo de consciência. Na letra D de dado eu tenho getting,
Tenho not, mas me falta o verbo to be. Então eu elimino a letra D. E no item E, eu tenho networking, mas eu não tenho o verbo to be antes. Também eliminado o item E, a gente fica como resposta correta na letra C. Espero que esse simulado tenha ajudado você a entender um pouco mais sobre a estrutura da prova da ESA, tá? E não esqueça de dar seu like nesse vídeo, se inscrever no canal e acompanhar as outras dicas que vão até praticamente o dia da prova. Um abraço, pessoal!